No ponto em que nos encontramos, a guerra já começou. A gente viu nos antecedentes da guerra o alinhamento político-ideológico entre Itália, Alemanha e Japão no chamado eixo Roma-Berlim-Tóquio. A gente viu que essas três grandes potências se lançaram em governos autoritários à direita com pretensões imperialistas de expansão territorial visando domínio mundial. Os alemães, defendendo a tese do espaço vital, se lançaram às conquistas territoriais, começando pela Renânia em 1936, que era uma região uma região entre a França e a Alemanha. A princípio, os franceses não se preocuparam muito com essa anexação de parte do seu território, em partes porque eles estavam imersos em conflitos internos entre partidos de orientação marxista e forças políticas tradicionais que flertavam com o fascismo. Além do mais, eles ainda confiavam nos métodos que foram usados na Primeira Grande Guerra Mundial e prepararam uma estratégia de defesa prevendo uma guerra de trincheiras. Eles fizeram uma longa fortificação na fronteira entre a França e a Alemanha, a chamada linha Maginot. Qual não foi a sua surpresa quando a tática da Primeira Guerra não se repetiu na Segunda? Até pelo trauma que foi a Guerra de Trincheiras, os alemães adotaram uma nova tática que se revelou altamente efetiva, a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, que eu até mencionei na aula anterior. Em março de 1938, o Hitler anexou a Áustria, que voluntariamente abriu os braços à dominação alemã, visto que o partido nazista era bastante forte lá também, na Áustria. Em seguida, o Hitler passou a reivindicar os Sudetos, que era uma região da Tchecoslováquia. Foram essas as anexações que foram discutidas e acatadas e aceitas na Conferência de Munique em 1938, sobre a qual eu falei na aula passada também. O Hitler, no entanto, não se contentou com a região dos Sudetos e invadiu a Tchecoslováquia inteira, ao que a Inglaterra e a França não se opuseram energicamente porque não queriam se indispor com o pesado exército alemão e eles acreditavam que na época o grande inimigo a ser combatido era o comunismo, então o resto que se dane. Por esse prisma, eles até simpatizavam com Hitler e com o nazismo, porque era fervorosamente anticomunista. No fim de agosto de 1939, o Hitler assinou o Tratado de Não Agressão Nazi-Soviético com Stalin, para garantir a sua segurança na frente oriental, se prevenindo de uma guerra geral nos dois lados, né? Então ele primeiro tinha que se preocupar com a frente ocidental e sem o receio de ser atacado pela União Soviética pelo outro lado. Por isso ele já se antecipou e assinou esse tratado de paz, de não agressão com a União Soviética, sobre o qual eu também comentei na aula passada. Desse acordo dependeu que as duas potências iam invadir a Polônia e dividir o seu território entre si, o que efetivamente aconteceu. Vocês se lembram que a Inglaterra e a França, que se mantinham passivas até então, já tinham dado um ultimato sobre a Polônia? Já fez tudo o que fez, mas chega por aqui. Se invadir a Polônia, a conversa vai ser diferente. Mas nessa altura do campeonato, o Hitler já não ligava para mais nada. Aliás, ele já estava se preparando para a declaração de guerra desde antes, já vinha se preparando desde a tomada do poder em 1933. Dito e feito, invadiu a Polônia no dia 1º de setembro de 1939. A Inglaterra e a França responderam com a prometida declaração de guerra 2 dias depois, em 3 de setembro de 1939. E é aí então que tem início a Segunda Guerra Mundial. Até aqui já tínhamos chegado. No início da guerra, a ofensiva alemã foi bastante rápida e efetiva. Depois da Polônia, ela conquistou vários outros territórios. No espaço de 2 meses, ela conquistou a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, a Noruega e a França, entre abril e junho. O que é esse negócio aqui? Se eu tivesse mais prática ou técnicas mais elaboradas em edição de vídeo, eu botava o mapinha aí, ia pintando na tela os países conforme eu ia falando os nomes deles, mas como eu não tenho, então vamos olhando no mapa e identificando onde são esses lugares que eu estou falando. São todos eles na Europa Ocidental, entre a Alemanha e a França, todo naquele bolinho ali. Mas observem, é bom vocês saberem de onde eu estou falando, onde estão acontecendo essas coisas. Tudo isso até 1940. Isso entre abril e junho de 1940.
1941 foi um ano de início da virada. Na verdade, em 1941 aconteceram dois eventos muito importantes que foram decisivos para o desfecho da guerra. No meio do ano, em junho, o Hitler, que já não era muito conhecido por respeitar os acordos e os tratados que ele fazia, invadiu a União Soviética, ignorando o tratado de não agressão assinado com ela. Por quê? O objetivo dele era mesmo acabar com o comunismo, e ele se lançou nessa empreitada no meio de 1941, na chamada Operação Barbarossa. Talvez ele tenha se antecipado. Foi um erro rude, crasso, que foi o início do declínio da Alemanha nessa guerra. Essa frente de guerra oriental com a União Soviética foi das mais sangrentas, brutais e devastadoras de uma guerra que por si só já teve proporções catastróficas. Em número de mortos, a União Soviética terminou a guerra com um saldo muito superior a todos os outros países envolvidos, e foram vários. Eu falei que em 1941 tinham acontecido dois eventos muito importantes, né? Um foi no início dessa Operação Barbarossa, em junho, e o outro foi mais para o fim do ano, em dezembro. E esse é bem capaz que vocês já tenham ouvido falar. Vocês se lembram das pretensões expansionistas do Japão no Oceano Pacífico? Lá, ele disputava a hegemonia da região com os Estados Unidos, que estavam se isentando desse conflito até agora, ou até então. Eles estavam de fora e não tinham a intenção de entrar. Até que, no dia 7 de dezembro de 1941, no fim do ano, o Japão, sem aviso, sem declaração de guerra, sem nenhuma menção nem nada, bombardearam de surpresa uma base militar norte-americana no Havaí, em Pearl Harbor. E os Estados Unidos ficaram realmente surpresos. Era um ataque surpresa e de fato surpreendeu. De maneira que eles declararam guerra ao Japão no dia seguinte, 8 de dezembro de 1941, entrando no conflito maior ao lado dos aliados, portanto, contra o eixo. A essa altura, qual que é a conformação das forças em oposição? De um lado tem os aliados, com a Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, e do outro, o eixo, com Itália, Alemanha e Japão. Principalmente, tá? São os três maiores de cada lado, né? E embaixo deles tem os penduricalhos, os agregados. Com a entrada dos Estados Unidos favorável à balança dos aliados, outros países também tomaram esse partido. O Brasil e o México entraram junto com os Estados Unidos ao lado dos aliados. Ao passo que a Bulgária, a Romênia e a Hungria, ali no leste europeu, entraram do lado do eixo. Sobre a questão dos judeus, a gente já sabe que a propaganda política do Hitler era antissemita desde o início. Inclusive, esse foi um fator que impulsionou a ascensão dele entre a população. As suas políticas eugenistas de limpeza racial já tinham sido postas em prática desde o início do seu governo, tirando sistematicamente os direitos dos judeus, seus direitos, liberdades, bens, mesmo a honra e a própria vida. A princípio, os judeus foram expulsos das suas casas, despojados de todos os seus bens e enviados a bairros específicos com regras específicas para ficarem lá confinados. Era como se fosse um bairro-prisão. Eram chamados guetos. No desenrolar da guerra, as decisões sobre o destino dos judeus foram se tornando mais elaboradas e vis, ardilosas, macabras, tenebrosas. E vocês vão me contar como que foi isso. Eu quero que vocês façam um trabalho bem elaborado sobre o Holocausto. Me expliquem como foi, o que foi, quando foi, por que foi, onde foi, por que tem esse nome, quais foram as suas fases ou etapas, se foi igual em todos os lugares, em todos os períodos, como começou, como terminou, se é que terminou. Vão trabalhando, tá? Naturalmente que pode ser digitado, mas seguindo todas aquelas regras que nós já conversamos algumas vezes. Deve pesquisar na internet, deve ver no Google, deve pesquisar na apostila, nos livros que vocês tiverem, em enciclopédia, em revista, sei lá. Usem os materiais de pesquisa que vocês têm em mãos. Deve ler, deve comparar fontes diferentes. Só não pode copiar o texto igualzinho, tá? O trabalho que eu estou pedindo para vocês fazerem é para vocês fazerem. Não é para copiar o trabalho de alguém que já fez, entendeu?
outros autores, outros pesquisadores, outros historiadores, outros pensadores já abordaram esse assunto e escreveram sobre ele, tiraram da sua cabeça, quer dizer, não tiraram da sua cabeça, né? Lançaram mão de fontes e foram atrás de relatos, enfim, levantaram essa história e escreveram um texto autoral, né? É o que eu espero que vocês façam também. Vocês vão buscar nessas fontes e escrever um texto autoral, com as suas palavras, de acordo com a sua percepção de tudo isso, tá? Vocês vão me dar uma interpretação desses fatos com base em outras fontes, em documentos que vocês vão pesquisar e ler, certo? Quaisquer dúvidas, podem me perguntar e a gente vai conversando, tá bom? Então, até lá.